Quando eu falo em tsunamis, eu estou falando em ondas gigantes que destroem o local aonde elas atingem e a necessidade de reconstruir tudo de novo. Praticamente nós vivemos na contabilidade essas duas situações que eu chamo, a primeira delas, que a gente chama de nova ordem fiscal, né? Que se relaciona à contabilidade digital. Hoje a gente chama de Big Brother Brasil, porque o governo, gradativamente, ele está alcançando todos os tipos de negócios, né? Grandes, pequenas, médias, micros empresas, pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Esse é um tema que veio revolucionar a contabilidade brasileira. Mas o que nós queremos falar é da nova ordem contábil, que iniciou-se com a Lei 11.638, que começa exatamente em 2008. Ela foi aprovada em 2007 e começa no ano 2008, que isso se trata de uma revolução contábil, não é uma pequena evolução, uma pequena mudança. O que eu sempre digo é que nós vivemos a mudança da contabilidade que vai permanecer por toda a história. Depois nós vamos ver historicamente outras mudanças, mas essa realmente é que permanece porque são normas internacionais. E aqui vocês têm as normas brasileiras de contabilidade, o Comitê de Pronunciamento Contábil, que entra dentro desse contexto para validar essas normas internacionais de contabilidade. Aqui nós tratamos da globalização, o que realmente ela veio contribuir. Então, a primeira coisa, aprimorar os balanços, as demonstrações contábeis, né? Por exemplo, nós temos a demonstração do fluxo de caixa, que é uma demonstração fundamental, que dentro das normas internacionais elas passam a fazer parte. Antes nós tínhamos a demonstração de origens e aplicações de recursos, que não era uma demonstração tão transparente, tão informativa como é a demonstração do fluxo de caixa. Então nós partimos para a transparência, a gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco, como a contabilidade, vamos chamar de contabilidade internacional, né, de normas internacionais, veio realmente tornar os demonstrativos, as demonstrações mais transparentes, né? Por exemplo, antes nós tínhamos um grupo de contas no ativo que era diferido, né? Que ninguém entendia bem o que é isso. Então essas coisas complicadas deixaram de existir. Então nós passamos a ter mais qualidade das informações para tomada de decisão. Nós passamos a ter melhores resultados, resultados mais econômicos. Por exemplo, o estoque antes era avaliado só custo histórico. Agora nós temos a valor justo, valor de mercado. Isso traz resultados mais adequados, né? E os relatórios contábeis passam a ser mais compreensíveis. Vamos ver um exemplozinho, o que é compreensibilidade. Veja, o que na verdade um balanço patrimonial precisa? Ele indica o ativo e o passivo, né? Então nós sabemos o ativo representa o lado positivo, as aplicações de recursos, o passivo, o lado negativo no sentido de origens de recursos que causam dívidas, né? Então você tem fontes de financiamento por um lado e investimentos por outro. O que o balanço precisa mostrar? De quem vêm essas fontes de financiamento? De terceiros, bancos, fornecedores, ou vêm dos proprietários, dos donos da empresa? E para onde esses recursos são aplicados? São aplicados no ativo? No giro ou ativo fixo? Ou seja, ativo fixo quando são aqueles bens imobilizados, aqueles bens que não estão à venda, que são utilizados para uso, né? E o giro se refere ao capital circulante, né? Nós temos estoques, contas a receber, constantemente girando na empresa. Então, veja, na verdade, balanço patrimonial é isso que tem que mostrar. E dentro dessa simplicidade, pequeno empresário, microempresário vão entender. Então, nós precisamos cada vez mais mostrar a simplicidade dos relatórios contábeis, né? Por exemplo, quando nós pegamos um carro para dirigir, hoje, com a tecnologia, cada vez é mais simples, câmbio automático, tudo computarizado.
Então, é uma coisa simples, fácil, né? Nós não precisamos entender como se chegou àquele veículo. Nós precisamos pegar aquele veículo e simplesmente dirigir. Costumo brincar que é prova de idiota. Qualquer um consegue dirigir, né? Então, o balanço, nós não precisamos, do ponto de vista do usuário, dos relatórios contábeis, saber como chegou, mas nós precisamos saber usar como instrumento decisório. Então ele tem que ser simples, qualquer pessoa pode olhar um balanço e entender. Nós temos mais de 80 milhões de investidores em bolsas nos Estados Unidos, imagina todo mundo ter que consultar um especialista. Então o balanço tem que ser inteligível, compreensível, né, para todos. E aí nós vamos então pegar como era até 2007, né? Nós vamos colocar em vermelho algumas mudanças radicais que nós tivemos, porque na verdade aonde eu coloco em vermelho nesses slides são itens que estavam inadequados. Veja, nós tínhamos 3 grupos, né? O circulante, isso até 2007, o realizava a longo prazo e o permanente. Então você pega disponível, caixa, né? A gente costuma dizer que tem 2 coisas que são verídicas no balanço, né? São exatas, melhor dizendo. A data do balanço e o disponível. O restante são sempre valores aproximados, né? Valores, o próprio estoque. Nós temos várias formas de avaliar os estoques. Então, a gente pode discordar de um critério e concordar com outro, né? E assim sucessivamente. Então, veja, duplicados a receber. Por que tem em vermelho duplicados a receber? Porque hoje nós temos a opção de trazer esses valores presentes. Por exemplo, você vai receber duplicatas daqui 3 meses. Se o país tem a inflação, o tempo que você espera para receber, em termos de valor aquisitivo, vai mudar esse montante. Então, o ideal seria trazer para valores presentes, com uma taxa de desconto, né? Duplicatas descontadas. Veja, antes aparecia subtraindo no ativo circulante, mas isso representa uma dívida, uma obrigação. A empresa descontou duplicata. Se o cliente não pagar ao banco onde foram descontadas as duplicatas, a empresa tem que reembolsar o banco. Então, isso tem característica de passivo, né? Os estoques, veja, nós trabalhamos com os estoques a custo histórico. Então, a gente costuma dizer, quando você avaliava o ativo a custo histórico, aqui no seu patrimônio líquido, você tinha um valor final em que esse valor representava quanto custou a empresa. Nesse nosso exemplo aqui, a empresa custou 2.400. Mas, de maneira geral, nós queremos saber quanto vale a empresa. Para eu saber quanto vale a empresa, eu tenho que avaliar os estoques a valor de mercado, a valor mais próximo da realidade. Então, isso foi uma grande evolução. Aqui em títulos a receber, nós tínhamos títulos a receber que seria depois de 1 ano, porque era longo prazo, né? Sem descontar a inflação do período. Então você tem 1.000 de títulos a receber, aqui no nosso caso nós temos 500, então isso significa que quando você for receber, daqui 1 ano, 2 anos, o valor, o poder de compra desse 500 é diferente. Então hoje você está informando um poder de compra que não vai ser realidade quando entrar esse dinheiro. Então nós teríamos que trabalhar com valores presentes, atuais, descontando com uma taxa de juros, taxa de inflação. O termo permanente, veja, o que é permanente numa empresa? Nada é permanente numa empresa, né? Permanente é perene, para sempre, né? Então, talvez terrenos, né, tenha lá, mas era um termo muito forte, né? Hoje esse termo foi abolido, né? O termo investimentos, veja, é um termo correto, mas as avaliações dos investimentos, nós trabalhávamos muito com custo, avaliando a preço de custo, né? Hoje tem fórmulas mais adequadas de avaliar, equivalência patrimonial, o valor do imobilizado. Veja, a gente trabalhava com reavaliação. Quer dizer, não que seja errado, que fosse errado, mas na prática internacional isso não é comum.
né, você reavaliar o seu imobilizado, fazer uma nova avaliação. E a gente não considerava o leasing como ativo. Então nós vemos que pelas normas internacionais o leasing passa a ser ativo. A gente considerava o leasing na sua forma jurídica. Então ele dizia que era aluguel na forma jurídica. Mas considerando o aspecto econômico, o leasing é um financiamento disfarçado. Então nós temos que considerar como ativo, né? E como já fiz referência, diferido, era um grupo difícil de entender. Imagina o coitado lá do pequeno empresário, qualquer tomador de decisão, administrador que não tinha uma consciência de conceitos contábeis, né? Teria muita dificuldade em entender o que é um diferido. Isso desapareceu, felizmente. Depois o circulante, o termo fornecedores. Também nós trabalhávamos com fornecedores considerando o valor que nós fôssemos receber como moeda de hoje, sem fazer aquilo de que trazer a um valor presente, principalmente quando o valor era relevante. E mesma coisa com financiamentos, títulos a pagar, né? Nós tínhamos que considerar os valores no momento em que ele fosse recebido, trazendo hoje a moeda de hoje. E a maior aberração que nós tínhamos antes era resultado do exercício futuro, uma vez que isso considerava quanto a empresa teria de ganhos em função daquilo que nós chamamos de regime de competência, que não compete, que não pertence a esse período. Então nós jogávamos sem saber que esse valor normalmente aparecia aqui entre exigível e patrimônio líquido, sem saber se isso era capital terceiro, capital próprio. Isso trazia um grande equívoco na contabilidade. E a expressão lucros acumulados, isso trazia também confusão, porque que destino nós vamos dar a esse lucro? O que significa? O leigo em contabilidade era normalmente levado a crer que como lucro fosse uma reserva, né, que aparecesse no lado passivo, que era um absurdo, né? Então, a expressão lucros acumulados, ela existe ainda no plano de contas, mas para onde vai esse lucro? O que ele precisa, qual a distribuição desse lucro, né? Então, não pode mais aparecer no balanço a expressão lucros acumulados. Então, esses são alguns aspectos que mudaram.